Nós agora passamos ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. A primeira pergunta de hoje é do nosso ouvinte assíduo, Rodrigo. Ele pergunta ao pastor, ou melhor, pede para o pastor falar a respeito da lei noética, pastor. Em primeiro lugar, nós queremos dizer ao nosso consulente, que também deve ser do conhecimento dele, que as 7 leis noéticas não são constantes da Bíblia. São princípios da Bíblia que Noé analisou e emitiu 7 preceitos, 7 leis de comportamento, mormente, mas que foram também seguidos pelos patriarcas, como Abraão, e que são, naturalmente, conselhos bons, desde que tirados da Bíblia, mas não é constante da Bíblia. Então, não faz parte da Bíblia. A primeira lei noética reconheça que existe apenas um Deus que é infinito e supremo acima de todas as coisas. Não substitua este ser supremo por ídolos finitos, seja você mesmo ou outros seres. Esta ordem inclui atos como prece, estudo e meditação. Bom, essa primeira lei está de acordo com a Bíblia Sagrada. Segundo preceito da lei noética, respeite o Criador. Por mais frustrado ou furioso que você possa estar, não dê vazão a isto, blasfemando contra seu Criador. Também este princípio, ou esta lei noética, tem base na Bíblia Sagrada para obedecermos. Terceiro item, respeite a vida humana. Todo ser humano é o mundo inteiro. Salvar uma vida é salvar o mundo inteiro. Destruir uma vida é destruir um mundo inteiro. Ajudar outros a viver é uma ramificação deste princípio. Bom, aqui há um exagero. É uma pessoa que tem responsabilidade diante de Deus, cada qual de nós, e se pudermos salvar uma das pessoas, dos milhões que existem no mundo, seria muito bom, não há dúvida, mas salvar o mundo inteiro não tem cabimento, é um pouco de exagero. Quarta lei, respeite a instituição do casamento. O matrimônio é um ato divino. O casamento de um homem e uma mulher é um reflexo da unicidade de Deus e sua criação. A deslealdade no casamento é um ataque àquela unicidade. Bom, concordamos aqui que o casamento é um ato divino, como lemos em Gênesis capítulo 3, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão ambos uma só carne. Hebreus 13, versículo 4, o casamento seja por todos honrado. Os que se entregam à prostituição ou ao adultério, Deus os naturalmente repreenderá. O quinto preceito da lei noética, respeite os direitos e a propriedade dos outros. Seja honesto em todos os seus negócios. Ao confiar em Deus, em vez de nosso próprio julgamento, expressemos nossa confiança nele como provedor da vida. Esse preceito também é bíblico. Ser honesto em todos os nossos negócios. E sexto, respeite as criaturas de Deus. A princípio, o homem foi proibido de consumir carne. Depois do grande dilúvio, ele foi autorizado, mas com uma advertência: não causar sofrimento desnecessário a qualquer criatura. Está correto à luz da Bíblia Sagrada,
o que encontramos lá em Gênesis, mas o homem deve respeitar os animais e ter cuidado para não causar sofrimento quando o animal vai ser imolado, porque é a recomendação de Deus. E o sétimo, a lei de Noé é promova a justiça. A justiça é um assunto de Deus, mas recebemos o encargo de fazer as leis necessárias e fazer valer sempre que pudermos. Quando corrigimos os erros da sociedade, estamos agindo como parceiros no ato de sustentar a criação. Então aí está, promova a justiça, é um assunto de Deus, temos a obrigação de fazer leis necessárias para que sejam respeitadas e corrigir os erros da sociedade. De modo que não temos nada a objetar contra estas leis, mas dizemos com clareza aos nossos ouvintes que elas não fazem parte da própria Bíblia Sagrada. Então, essa colocação fica aqui para os nossos ouvintes e vamos à segunda. A próxima pergunta também do ouvinte Rodrigo. Ele pergunta ao pastor quais são os pecados para a morte. O pecado para a morte é uma expressão que aparece em 1 João, capítulo 5, versículo 16. Dependendo da sua gravidade, traz como consequências sofrimentos, morte espiritual, também morte física e até a perdição eterna. São, na verdade, tipos de pecado que levam o seu praticante tanto à morte física prematura, como desobediência deliberada. Nós temos casos de desobediência liderada, a prática do incesto. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. O arrependimento de Judas, por exemplo, foi incompleto, posto que envolveu apenas a parte sentimental e possivelmente a intelectual, não resultando em ação, como no caso de Pedro. Pedro arrependeu-se, chorou amargamente, foi perdoado e se tornou ainda um ilustre dirigente da igreja, em uma atividade muito intensa nos dias apostólicos. Agora, já essa colocação de Judas não tem apoio de qualquer conotação com um arrependimento profundo. Nos parece a ação de Judas mais ligada à parábola dos dois filhos, que está em Lucas capítulo 15. Um filho saiu de casa, errou e chegou em casa muito arrependido, o pai o aceitou. Já o outro teve outra conotação. Quando seu irmão chegou, ele achou que seu pai não tinha sido honesto com ele, porque enquanto o filho o mais novo gastou a fazenda do pai, ele estava em casa sem ter feito esbanjamento. Então, às vezes, tem essa conotação de agir de modo impróprio, como Judas agiu. E quando ao que diz a palavra de Deus sobre não orar pelos os que pecam para a morte, 1 João 5,17. Então, no versículo 16, ao analisar pecados para a morte, se declara em seguinte que quando tomamos conhecimento de alguém que cometeu um pecado para a morte, não vamos orar por ele. É recomendação da Bíblia Sagrada.
Isso não quer dizer que não devamos interceder por essas pessoas, pois o crente deve orar até pelos seus inimigos, mas somente que não haverá certeza de uma resposta. Isso porque o Senhor respeita o livre-arbítrio. E os pecados que levam os crentes a se esfriar espiritualmente até morrer e assim, como apóstatas, perderão a sua salvação. Então nós temos não perdoar os pecados que as outras pessoas fazem contra você. Nós temos na Bíblia recomendações para haver esse perdão, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Se não perdoarmos o nosso irmão, o nosso amigo, também Deus não nos perdoará. Para entender o tão sério é esse pecado da parábola do devedor mau, Mateus 18, 21 a 35. Um homem que perdoou a dívida grande de uma pessoa conhecida, que chorou a ele tremendamente, e ele saiu dali, depois de perdoado, encontrou um colega de trabalho que lhe devia o mínimo, uma parcela pequeníssima, mas ele instou com o seu colega de trabalho: paga, senão eu ponho sua família na prisão, sua esposa e filhos. E o outro pedia: misericórdia, misericórdia, não faça isso. Até que alguém foi contar ao primeiro credor desse homem que, embora pedisse misericórdia, não estava agindo com misericórdia com o seu colega. Então, mandou que ele fosse para a prisão e pagasse até o último dinheiro que ele devia. É uma colocação contada por Jesus que mostra que nós, às vezes, numa discussão, num desacordo com um colega, com um irmão da igreja, com um parente, ficamos irredutíveis. Não queremos mais comunicação. Mas, enquanto isso, pedimos a Deus perdão dos nossos pecados. Então, aí está. Primeira coisa, não perdoar os pecados que outras pessoas fazem contra nós. Segundo, para não orar, é pecado para a morte. Cometer escândalos. Pessoas que fazem ou levam outros a pecarem e difamarem a igreja e os cristãos e o nome de Jesus. Assim, por serem fracos na fé, abandonam a Jesus. Terceira, para não orar, cometer adultério. Adultério para com a palavra de Deus é o que o nosso Senhor Jesus menciona a respeito. E adultério também literal, de um marido ou mulher ser infiel, é uma situação degradante que também impede a oração de ser ouvida. Idólatras, não só ídolos, mas também qualquer coisa ou pessoa que um cristão considera e coloca em primeiro lugar na sua vida. Então nós temos aqui o devasso, o impuro, a pessoa imoral, pessoas que fazem atos que é contra a moral e os bons costumes que Deus estabeleceu e ordenou ao ser humano praticar, usar roupas que atraem os olhares lascivos de outras pessoas e palavras imorais. Sexto pecado é para a morte: sodomitas, lesbianismo e efeminados. São pessoas que trocaram o modo de agir e de praticar os atos sexuais por outros contrários ao que Deus determinou. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Inclui-se nisso também a passeata do orgulho gay, que acontece periodicamente em todo o Brasil e em todo o mundo. Item 7, que não dá margem a uma salvação, a menos que se arrependa, naturalmente. Ladrões e roubadores, pessoas que adquirem alguma coisa
para si ou para o outro sem ter trabalhado. Avarentos, a pessoa que tem apego exagero ao dinheiro e coisas materiais, pessoa mesquinha, que faz do dinheiro a sua própria idolatria, como diz Colossenses 3 e 5. Então nós temos aqui uma série de pecados que foram alinhados, que estão dentro desse princípio estabelecido por 1 João capítulo 5, versículo 16 e 17. Eu não vou dizer aqui que uma pessoa que pecou qualquer desses pecados, que não encontra o arrependimento da parte, não encontra o favor de Deus diante do seu arrependimento e abandono da sua prática imprópria, desonesta, fora. Mas ele precisa ter um arrependimento profundo e abandonar sua prática enquanto tem vida. Então, sempre há recurso no sangue do Senhor Jesus Cristo. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, se forem vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isso é o perdão de Deus, de Isaías 1,18, dando margem para que a pessoa possa arrepender-se e mudar de vida. Mas se viver toda a vida nessa impiedade e vir a falecer com esses pecados em vida, não tem jeito. Continuando ainda a pergunta do Rodrigo, ele encerra perguntando ao pastor: qualquer pecado pode levar ao inferno, pastor? Quando um pecado aí está escrito, pecado que é para a morte, pode ocorrer a morte física e concomitantemente também a morte espiritual, se é uma pessoa que morre fisicamente está vivendo em pecado. Se ela está vivendo em pecado, ela não tem outra alternativa senão ir para o inferno, como diz a Bíblia Sagrada. Então é preciso que tenhamos cuidado nesse particular, porque precisa muito temor de Deus na vida da pessoa para que ela possa então encontrar a salvação, abandonando seu erro. E aqui essa pergunta então: todo pecado? Não todo pecado, mas pecados para a morte, como já temos ouvido. Da forma que existem pecados para a morte física, também os há que implicam na morte espiritual definitiva, que indica viver por toda a eternidade nesse lugar conhecido de nós todos, que é o inferno, e que foi mencionado por Jesus em Mateus 25, 41. Ele porá pessoas à sua esquerda no dia de juízo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E esses que pecaram não se arrependeram e morreram nesse estado de impiedade. A próxima pergunta é NQI Mulher. Ela pergunta ao pastor qual é o significado da quaresma, quando inicia e quando termina. O que o cristão deve fazer nesse período? Ler salmos? A quaresma é um período de jejum, moderação e autonegação tradicionalmente observado pelos católicos e algumas denominações protestantes. Ela começa com a quarta-feira de cinzas e termina com o domingo da Páscoa. A duração do jejum da quaresma foi estabelecida no século IV como sendo de 46 dias, 40 dias não contando os domingos. Durante a quaresma, os participantes comem com moderação ou abrem mão de um determinado alimento ou hábito. Alguns deixam de fumar,
outros deixam de beber nesse período, outro alimento que é impróprio para a própria pessoa. Então não é incomum que as pessoas deixem de fumar, repetindo, durante a quaresma. Por exemplo, há pessoas que fazem promessa durante esses dias de desligar a televisão em casa, param de comer doce, deixam de mentir. Então são 6 semanas de autodisciplina. É interessante essa colocação, mas diante de Deus seria melhor que a pessoa vivesse permanentemente como reconhece que as suas práticas estão desonrando a Deus. Isso que seria importante, e isso se dá pelo novo nascimento, quando a pessoa aceita Cristo verdadeiramente no seu coração, ela começa a viver de uma forma não contrária à Bíblia Sagrada, mas disciplinada pela Bíblia Sagrada. Então a quaresma começou com uma forma dos católicos se lembrarem do valor do arrependimento. A austeridade da quaresma era vista como semelhante a como as pessoas no Antigo Testamento, ao se arrependerem em sacos e cinzas, expressões que nós encontramos. Por exemplo, Esther, mesmo sendo uma rainha, está escrito no capítulo 4 do seu livro, 1-3, que ela fez um jejum absoluto em favor do povo de Israel. Jeremias, capítulo 6, versículo 26. Daniel, capítulo 9, versículo 3. Então, isso era costume nos tempos antigos, os homens ou mulheres de Deus se arrependerem em sacos e cinzas e assim fazerem um tipo de penitência. Contudo, através dos séculos, valores muito mais sacramentais foram se desenvolvendo. Muitos católicos acreditam que deixar de fazer algo na quaresma seja uma maneira de ganhar a bênção de Deus. Outros fazem diferente, como já notamos. E a Bíblia ensina que a graça não pode ser alcançada por nossos esforços. Como diz o Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. O programa Consultando a Bíblia está chegando ao seu final, mas será reprisado à 1h da manhã. Agradecemos aos seletos ouvintes pela atenção, pela participação em nosso programa e já os convidamos para que amanhã, nesta mesma emissora, a partir das 8h da manhã, venham acompanhar e participar de mais um programa Consultando a Bíblia. Ficaram algumas perguntas para serem respondidas pelo pastor. Contamos com a compreensão, com a paciência de todos os nossos ouvintes. Nós temos aqui uma pergunta em NQI falando sobre o óleo para unção citado lá em Tiago, capítulo 5, ungir os doentes. A pessoa aqui se queixa que atualmente estão usando um óleo perfumado e ela até se queixa que está tendo alergia, é um cheiro enjoado, horrível. Ela fala aqui, pede para o pastor falar a respeito. Quer dizer que antes era azeite, agora é óleo? Bom, vamos ouvir então rapidamente a resposta pelo pastor para a nossa consulente aqui. Diz a Bíblia na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 13, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor lhe levantará.
E se houver cometido pecado, se-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, o que eu tenho observado nessa mudança de qualidade do óleo, do azeite, para unção, é que as pessoas pensam que colocando essa unção sobre o doente, é o óleo que vai curar, o azeite que vai curar. Mas a Bíblia não está dizendo aqui, está dizendo que a oração da pessoa que for ungir é a oração dela, como diz aqui a palavra de Deus nesse sentido. A oração da fé salvará o doente. Versículo 15 do capítulo 5. Então leva essa unção aí a uma situação de até se tornar imprópria, porque, como está sendo ouvido, o azeite com cheiro desagradável vai prejudicar o próprio doente que está na cama, no hospital. Pode-se levar o óleo atendendo a Bíblia Sagrada, mas também a oração da fé é que salvará o doente, a oração da pessoa que vai fazer, e não o óleo, o azeite em si.